Doutor Guilherme, eu te pergunto, que negócio é esse que o EB2 mudou? Uma novidade aí no mercado, EB2 e EB3. Agora não precisa mais ir para o Departamento do Trabalho, que a gente sabe que é a primeira fase de todos os vistos que são com sponsor, né? E primeiro tem que ir no Ministério do Trabalho, pedir a aprovação da vaga, pedir para precificar a vaga, não é isso? Mudou? O que aconteceu aí nessa norma aí sobre o EB2 e o EB3? A minha cara de que mudou. Primeiro, na hora que eu vi, eu falei assim, EB2 não precisa mais ir para um Departamento de Trabalho. Eu falei, gente, é o EB2NW, que nunca precisou, né? Aquela assim, não, mas não é isso do que a gente vai falar. Então. Vamos lá, Lê. O que acontece, gente? E é por isso que eu sempre falo, né? Tem que ter muito, mas muito cuidado. E eu tava conversando com um advogado de imigração, né, que ontem conversou comigo por causa dos meus vídeos e tudo mais. Esse advogado me mandou, apoiando, falando, pô, Guilherme, que legal, vi seu vídeo e tudo mais. E eu troquei uma ideia ali, né? E aí eu vi que ele também tinha gravado um vídeo sobre aquilo que eu tava gravando, concordando comigo, né? E aí eu vi o vídeo dele, e uma coisa que ele fala no vídeo dele que pra mim ecoou muito é: quem vende promessas fáceis provavelmente não tem licença. Por quê? Porque não tem nada a perder. Então é exatamente por isso. E aí, quem tem coisas a perder, quem tem licença a perder, quem tem uma preocupação e uma reputação, né, uma reputação, é um advogado licenciado, tem um dever ético para o bar, tem um dever ético para seus clientes, tem um dever ético para aquilo que fala publicamente, não fala coisas, né, que... Não fundamentadas. Exato, né? Não fundamentadas, ou então que tem um fio de cabelo de verdade e aí adiciona uma história irreal e até mesmo cômica, um pouco, em algumas circunstâncias, né? Mas vamos lá, eu acho que algumas pessoas descobriram que existe o Group 2 da Schedule A. O que acontece? Schedule A é um grupo que é dividido em dois, Group 1, Group 2, né? Schedule A são posições em que o Departamento do Trabalho já reconhece que existe uma falta nos Estados Unidos dessa mão de obra, e por reconhecer essa falta de mão de obra, o que eles fazem? Vamos avançar diretamente para a USCIS, não precisa de Labor Certification, porque já existe essa falta de mão de obra. Isso sempre existiu. O Schedule A sempre existiu ali como Group 1, que são hoje fisioterapeutas e enfermeiros, e Group 2, que são profissionais de habilidades excepcionais. Ou seja, então vamos lá, pessoal, com calma. Doutor Guilherme, vamos lá, hein? Vamos traduzir. Pessoal, se tem um sponsor, então, que vai contratar um enfermeiro, então ele não precisa pedir a autorização do Departamento do Trabalho para contratar esse enfermeiro através de um EB2, por exemplo? Ele precisa pedir o Prevailing Wage Determination no Departamento do Trabalho. Ele vai solicitar esse Prevailing Wage Determination lá de qualquer forma. Previamente autorizado, é isso? Só que aí a parte de Labor Certification, que é toda aquela parte do Ministério do Trabalho falar, realmente não tem americano ou green card holder disponível na sua região para ocupar a sua vaga de acordo com as suas expectativas. Isso especificamente o empregador não precisa fazer. Mas especificamente isso, não. Ele faz, mas ele notifica, né, se tiver uma instituição de collective bargain, né, que é como se fosse um sindicato, ele tem que notificar que está aberta aquela posição. Seja, ele tem que provide notice. Não tem que publicar, esperar, ver se vai ter algum americano interessado naquela vaga, depois mandar as informações do currículo daquele aplicante para depois receber... Não, ele processa isso, ele faz um ETA 9089 diretamente na USCIS por se tratar de uma Schedule A position. Contudo, ele vai fazer o Prevailing Wage Determination, ele precisa fazer o Prevailing Wage Determination, e ele vai notificar the collective bargaining institution responsible for that specific job. Mas ele diminui bastante também o prazo. Diminui. Hoje o Labor Certification é 1 ano. É 1 ano de duração. Então diminui, é fato. Só que, qual que é... Então até aí, acho que... Muito legal. Muita gente já sabia, vamos dizer assim, que as posições de Schedule A Grupo 1, que seriam hoje... Fisioterapeutas e enfermeiros. Uhum. Então, assim, enfermeiro e fisioterapeuta conseguem entrar pelo Schedule A Group 1. Eu acho que talvez as pessoas não sabiam que existe em Group 2, que já existia, que não é uma coisa de ontem, não é algo desse mês que a USCIS criou, nem nada disso.
Mas quais são... Quem é o grupo 2? Quem é o grupo 2? O grupo 2 são profissionais das ciências ou artes de habilidades excepcionais. Qual a grande diferença? O que aconteceu de novo? A USCIS adotou o conceito do Department of Labor de que é ciência e que é artes. Porque antes a USCIS tinha um conceito diferente do Department of Labor. Então eles unificaram o conceito de ciências e artes, profissionais de ciências e artes, para trazer essa possibilidade de Group 2. Isso é o Schedule A Group 2. Aí como é que eu provo que eu tenho habilidades excepcionais? Aí que tá a questão, né? Que eu acho que as pessoas não conhecem tão bem e elas não sabem analisar que os requisitos para um profissional de habilidades excepcionais, eles não são requisitos simples, eles não são coisas tranquilo, entendeu? Então, na prática... É o quê? É quase um EB1, é isso? É quase um EB1. Vamos ler aqui, ó, para deixar claro para todo mundo, né? Lembrando que a gente está falando aqui, no caso, de um visto com sponsor. É isso? Só que aí, agora a gente vai ver que para o cara demonstrar que ele pode entrar no grupo 2, Schedule A, é praticamente o que ele poderia fazer num visto sem sponsor, se ele é tão qualificado assim. E não só tão qualificado, mas o trabalho dele exige essa excepcionalidade, entendeu? Então não é só, ele é qualificado. Não, ele também tem que ter um trabalho que exija dele essa excepcionalidade, tá? Vamos lá. Documentation attesting to the current widespread acclaim and international recognition accorded to the beneficiary and receipt of internationally recognized prizes or awards for excellence. Então você tem que ter reconhecimento nacional e conseguir demonstrar isso, documentos que demonstrem reconhecimento nacional, reconhecimento internacional, prêmios, distinção, para você conseguir, né, isso. Segundo, publish material by or about the beneficiary, such as critical reviews or articles in major newspapers, periodicals or trade journals. Então você tem que ter material publicado, né, material publicado em grandes revistas, material publicado em periódicos, não é algo simples também. Terceiro, documentary evidence of earnings commensurate with the claimed level of ability. Ou seja, você tem que demonstrar que os seus recebimentos, aquilo que você ganha hoje, como é que fala? Comparável a essa habilidade. Ou seja, nossa, eu tenho tanta experiência que, olha só, todos os meus recebimentos são muito altos. Né? E aí você tem que mostrar Pay Bills and Star Billings, né? Play Bills and Star Billings. Isso aí é para quando você vai fazer alguma coisa específica ligada mais à área da arte, né? Por isso que fala Performing Arts. Isso tudo eu tô falando aqui primeiro do Performing Arts, depois eu vou falar do Scientific, tá? Documents attesting to the outstanding reputation of theaters, concert halls, nightclubs, and other establishments in which the beneficiary has appeared or is scheduled to appear. Então eu vou aparecer em tais lugares, apresentar em tal outro lugar. Tá aqui, ó, tem vários anúncios sobre isso. Documents attesting to the outstanding reputation of theaters or repertory companies, ballet troupes, orchestras or other organizations in which or with which the beneficiary has performed during the past year in a leading or starring capacity. Então, o que isso significa? Eles querem ver a reputação do lugar onde você se apresenta se você estiver pedindo por meio das artes. Né? Então ele quer saber se esse lugar ele tem uma reputação muito boa. Tipo, vou me apresentar na casa de alguém, né? Tipo assim, não dá para ser uma coisa mais ou menos. Exato. Você vê que realmente os requisitos eles são high level. Exato. Aí vamos para o ciência. No de ciência, você tem que mostrar 2, pelo menos, dos seguintes. No de arte, são quantos? Ele não fala, não é claro. Por exemplo, aqui ele fala que tem que demonstrar o suficiente para esses daqui. O de ciência, ele já fala que são 2. No de ciência, você tem que mostrar 2 dos seguintes. Documentation of the beneficiary's receipt of internationally recognized prizes or awards for excellence in the field. Ou seja, você tem que mostrar que você recebeu premiações internacionais, aqui ele não dá nem opção de nacionais, tá? Internacionais por excelência no seu meio, no seu campo. Documentation of the beneficiary's membership in international associations in the field which require outstanding achievements of their members. Sabe o que isso aqui parece? Ponto 2 do EB1, né? Você ser associado a uma instituição profissional que exige
que você tem uma expertise muito grande para poder Você te não permitir. associa porque você quer, pagando mensalidade. Exatamente. Né? Você Terceiro, meio que escolhido para aquela... publish material in professional publications about the beneficiary's work in the field, which must include the title, date, and author of such published material. Então, você tem que ter material publicado. Quarto, evidence of the beneficiary's participation in a panel or individually as a judge of the work of others in the same or in an allied field of specialization. Ou seja, julguei o trabalho de outros no mesmo campo, ou participei em banco, em júri, whatever. Evidence of the beneficiary's original scientific or scholarly research contributions of major significance in the field. Ponto 5 do EB1. Tá vendo que eu tô lendo aqui os pontos do EB1? Então, olha só, o primeiro ponto é ponto da B1, você tem prêmio internacional, o primeiro ponto da B1. O segundo ponto é o segundo ponto da B1, você faz parte de associação que tem prestígio e que exige bastante de você. O terceiro ponto é o ponto 6 da B1, você tem material publicado. O quarto ponto é o quarto ponto da B1, você tem julgamento do trabalho dos outros. O quinto ponto é o quinto ponto da B1, você fez uma contribuição original de grande significância para o seu campo. O sexto ponto é o sexto ponto da B1. O sexto ponto é o sexto ponto da B1. Evidence of beneficiary's authorship of published scientific or scholarly articles in the field. E o sétimo ponto é o sétimo ponto da B1. Evidence of display of the beneficiary's work in the field at artistic exhibitions in more than one country. Então, se você lê todos esses pontos, são pontos da B1. E aí eu te pergunto, você vai lá aplicar um EB2, você preenche esses pontos e você tem um sponsor. É mais fácil fazer o EB1, sendo que o EB2 hoje tem fila, o EB2 não tem data de prioridade neste momento. É muito mais simples e mais rápido você ir direto para o EB1. Eu tenho qualificação necessária. Ok, se eu tenho a qualificação necessária de preencher esses critérios, eu também tenho esses critérios para EB1. E o melhor, no EB1 eu não preciso ter sponsor nenhum. E não precisa da fase do departamento do trabalho. E eu não preciso nem do PWD do departamento do trabalho, que o EB2 precisaria, ou o EB3. Porque essa novidade, entre aspas, pessoal deles terem usado o mesmo conceito de arte e ciências, né? No departamento do trabalho e na USIS, parece uma boa novidade quando comparado com os processos com sponsor, em que eu preciso passar por toda a fase do departamento do trabalho. Claro, o que você prefere? Um processo em que eu não preciso do processo de labor ou do que eu preciso? Vai ser bem melhor não precisar. Porém, se o cara é isso tudo... Ele vai para o EB1. Isso, gente. E que inclusive está current. Exato, e o EB2 não tá. Não precisa do sponsor, não precisa ficar vinculado ali, né, a nenhum empregador. E é exatamente isso que eu penso, assim... Por que alguém que preenche esses pontos, é o que a Paula Infante colocou aqui, né? A Paula Infante falou, se a pessoa tem todos os critérios do EB1, não seria melhor aplicar para um EB1 do que para um EB2 com sponsor? Exatamente. Só por isso que muitas vezes ela não sabe disso. Exato. E aí precisa de um bom advogado para falar assim, meu querido, pelo que eu estou vendo aqui, você tem documentos que me mostrem isso, até porque para demonstrar isso também, para dispensar, né, demonstrar que ele é Schedule Grupo 2, ele teria que demonstrar tudo isso. Se tem documentação, se tem, né, esse background aí. O Schedule A Grupo 2, ele não só exige que o cara demonstre que ele tem tudo isso, né, pelo menos 2 desses 7, mas exige que o sponsor demonstre que a vaga exige isso. Uau! Não, então é uma vaga e tanto, né? Exato, aí você tá por uma vaga de CEO, você tá por uma vaga de executivo de multinacional, você não tá numa vaga, tipo, tranquila, assim, e eu só sou demais. Então, para quem vai aplicar isso daqui, a gente tá falando de vagas extremamente caras. Imagina o prevailing wage determination de uma vaga dessa. É pelo menos, no mínimo, jogando por baixo, $250 mil por ano. No mínimo, jogando por baixo. Uma pessoa é B1A de campo de arte, $250 mil de ciência, tá? De ciência. Ciência, Alessandra, ciência. É isso, a pessoa atende os requisitos aí, você acha que essa deve ser a remuneração anual dela, doutor Guilherme? Eu achei interessante, né? Aí eu te falo, você tem uma vaga de um sponsor que exige cumprimento de 2 desses 7 pontos aqui, que são pontos fortíssimos, nível altíssimo, e aí você vai ter um salário de $250 mil determinado pelo Department of Labor, pelo menos, por baixo, $250 mil. Vai ter que esperar 7 meses para esse prevailing wage determination sair. Vai ter um trabalho
fenomenal no sentido de ter que juntar a prova. Tanto que você comprova esses pontos, quanto que a vaga exige esse ponto, porque que a vaga exige. É até difícil, né? Ter uma vaga em que você use tudo isso aí que está sendo exigido, né? Então, assim, tudo isso, o cliente vai chegar para mim e eu vou falar assim, vamos para B1. É muito mais fácil. É muito menos trabalho. Porque, assim, é legal saber que existe essa possibilidade, mas quando a gente traz para a prática, talvez até por isso não seja tão falado, não seja um assunto tão em evidência esse grupo 2, porque se existe toda essa qualificação de um profissional, muito dificilmente eles estavam, vamos dizer assim, entre aspas, procurando por um sponsor, tentando um visto através desse caminho, porque se ele fez, por exemplo, uma consulta, como a gente faz aqui na Lopes Law, e fala, olha, eu tenho isso, isso e isso, o advogado vai falar, opa, peraí, eu acho que você é um caso de EB1, né? Exatamente. Então, na prática, por isso que eu falei, eu comecei a live falando, as pessoas às vezes descobriram algo novo, foram rápidos demais e esqueceram de ler o que esse algo novo exige. E aí começaram a inventar um bando de história em cima disso, que é para poder tirar fraude do EB3. Realmente, a imigração não gosta de vender vaga de EB3. Isso é claro, o Department of Labor tem regras claras dizendo que o empregado não pode pagar por nem um centavo do processo de recrutamento, né? Então, assim, a imigração tem regras claras com relação ao processo de EB3 e a venda de processo de EB3. Mas... claramente uma coisa não tem nada a ver. Eu tô falando de EB3 unskilled, então presta atenção na lógica do cidadão. Eu tô falando de EB3 unskilled, que não exige nada de qualificação mínima, ou se exige menos de 2 anos para ocupar aquela vaga. E aí eu tô falando que a imigração facilitou, na verdade nem facilitou, ela só adotou a interpretação de que é Ciências e Artes do Departamento de Trabalho, mas teria facilitado para profissionais que têm essas habilidades aqui de EB1, cumprem pelo menos 2 de 7 critérios que são critérios de EB1, e a imigração está fazendo isso com o propósito de dificultar a venda de vagas de EB3 antes que faz nem sentido, não faz lógica, não tem lógica essa afirmação. Muito bem, mas espero que o pessoal de casa tenha ficado claro o que é esse grupo, né, o Schedule A, grupo 2, acho que todo dia aqui na quarta-feira também é dia de aprender, o pessoal que acompanha aqui a Lopes Law, toda quarta-feira aprende mais um pouco aí sobre imigração, não é isso, pessoal? Pelo menos é o que o pessoal coloca aqui nos comentários, agradece, tanto conhecimento, tanta informação, então assim, legal saber que é um caminho, que é uma possibilidade, mas o que a gente vê na prática? Na prática, se você é esse profissional aqui, se você atende tudo isso aqui, vamos conversar, porque existe um outro caminho, talvez mais rápido, mais objetivo, né? Em que você não precisa ficar vinculado a nenhum empregador. Então, assim, vamos aproveitar, né, gente? Naquele momento, quer fazer contato com a gente? Entre em contato no nosso WhatsApp, 689-252-5525, ou entre em contato ali no nosso site, lopes.law/contato, manda o seu currículo, que a gente faz uma primeira avaliação gratuita para você e deixa a gente saber se você atende esses pontos, se você quer falar com a gente, se você quer que a gente avalie o seu caso. Doutor Guilherme, estou com caso aprovado, estou com tal situação, o que o senhor me aconselha? Entre em contato que a gente marca um horário com o doutor Guilherme para saber da sua situação específica. Com certeza, né? E a gente faz isso com todo prazer.